Urgente! Dr. Sebastião Coelho detona o STF por prisão de Braga Neto e diz que o objetivo é colocar medo. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Passadas 48 horas da prisão do general Braga Neto, já ouvi muitas manifestações, muitas análises, e eu quero fazer uma pequena reflexão. Em primeiro lugar, manifestar minha solidariedade ao general Braga Neto e à sua família. Dizer que essa prisão é um arbítrio do sistema político-judicial. Isso não é uma decisão judicial. Os senhores entendem isso? Essa decisão político-judicial tem dois objetivos muito claros. O primeiro deles é intimidar as Forças Armadas, dizendo, olha, eu estou prendendo um oficial general de 4 estrelas, um general de exército. E nós estamos tratando, não é um general de pouca relevância nesse país, é um homem com a grande folha de serviços prestados aqui no nosso território, pátrio e no exterior. Missões relevantíssimas. É como se diz na linguagem militar, um homem de honra. Essa prisão é para minar o moral das forças, como se diz na linguagem militar. O segundo objetivo é um recado para a sociedade, vamos dizer assim, civil desse país, dizendo, olha, prendi um general 4 estrelas e nada aconteceu. Imagine vocês. Prendi o homem das armas e nada aconteceu. Imagine vocês. É um processo claro de intimidação que está vigente em nosso país há muito tempo. Mais acentuado desde março de 2019, com o inquérito das fake news, que foi prorrogado novamente por mais 6 meses. É o processo de intimidação do indiciamento do deputado Marcel Van Haerten. Tudo isso é um sistema em ação. E o nosso Congresso Nacional, de forma vergonhosa, ressalvadas as exceções, assistindo a tudo isso calado, negociando emendas parlamentares para mandar para as suas bases, em troca de votos no futuro, evidentemente. Uma vergonha completa. Os senhores do Congresso, os senhores não se preocupam que em pouco tempo o povo pode entender que o Congresso Nacional não é mais necessário? Porque o governo, junto com o Poder Judiciário, já tomou o controle total do país. Eu aguardo que haja alguma manifestação no Rio de Janeiro em solidariedade ao general Braga Neto. Seja uma manifestação nas cercanias do quartel, seja em Copacabana, ou até mesmo na frente da residência do general, para mostrar que ele não está só. Eu estou com o general Braga Neto nesta causa. Eu estou na causa do Brasil. É uma vergonha o que está acontecendo em nosso país. Cada vez que eu vejo os filmes e leio a história da Segunda Guerra Mundial, eu vi aquele povo judeu que nós tanto prezamos, com moral abatido, psicologicamente derrotado, embarcando em trens, sabendo que iam para a morte, não reagiam. Estavam dominados psicologicamente. Nós brasileiros vamos continuar, ou vamos entrar no estágio de submissão psicológica ao Estado policialesco, judicial policialesco que está instalado no nosso país? Qual é a hora de nós reagirmos? Quando tiver todo mundo preso? Pela força de um ditador. Alexandre de Moraes é um ditador, com o ombro amigo dos seus colegas. Já não podemos mais dizer que ele sozinho é um ditador. Esse Supremo Tribunal Federal, essa composição, é uma composição de pessoas vaidosas, arbitrárias, arrogantes e que eles todos desprezam a população brasileira. Se acham o máximo. Mas nós temos um Deus que tem o controle da nossa nação. Eu sou idoso, quase 70 anos, mas com disposição de lutar pelo meu país. Eu não ficarei quieto e existem muitas pessoas que já prestaram relevantes serviços a esse país, no serviço público e na iniciativa privada, que não concordamos com o que está acontecendo.
Eu convido você, população brasileira, a ter um ar de revolta, colocar uma revolta dentro de você, para nós mudarmos essa situação. Meus amigos, preste bem atenção na informação. Lula, ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que eu. O presidente defende pacote de corte de gastos e volta a criticar a taxa de juros. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Urgente! Dólar acaba de atingir a marca histórica de 6,21. Sem palavras, é o fim. Essa imagem que precisa ser compartilhada. A Rede Globo já está de plantão, colocando a culpa em quem? Em Jair Bolsonaro. Isso mesmo, Mira Leitão acabou de publicar um vídeo tentando explicar a alta do dólar e a culpa foi em cima do presidente Bolsonaro, que não é nem mais presidente mais. Foi retirado da cadeira e foi colocado um pinguço, um ex-presidiário no Planalto. É claro que não ia dar certo. Olha o dólar disparando. Meus amigos, marca histórica. Nunca chegou a esse patamar o dólar, 6,21, e vai subir mais. Já tem informações circulando por aí que o dólar vai chegar a 7. Se o dólar chegar a 7 e todo mundo ficar de braços cruzados, o Brasil não vai aguentar. O Brasil vai quebrar de vez. Mais uma denúncia gravíssima que precisa da sua atenção e do seu compartilhamento. O Dr. Sebastião Coelho faz grave denúncia de mais um patriota que pode vir a morrer no presídio. Eliton dos Santos, conhecido como Pará. Quero colocar a vida dele sob responsabilidade de Alexandre de Moraes e alertar o PGR. Deixar registrado esse caso. Se aconteceu o pior, todos já estão sabendo que não foi por falta de aviso. Olá pessoal, boa noite. Eu quero tentar evitar mais uma morte no presídio em processo sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. O caso presente envolve o senhor Elielto dos Santos, é um indígena aculturado, tem o apelido de Pará. Ele está preso desde setembro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes já negou a sua liberdade em 5 oportunidades, a última delas no dia 14 de novembro passado. Qual é a gravidade do assunto? O Elielto, ele está com tendência suicida. Eu conversei com ele longamente por vídeo na sexta-feira e ele me colocou que perdeu o sentido da vida. Ele está no complexo penal lá de Pinhais, no Paraná, é um presídio médico, um complexo médico penal. Está com quadro depressivo, com um psiquiatra, tomando 7 remédios por dia. E mais, a direção do presídio não quer. Tanto é que pediu ao ministro Alexandre de Moraes uma transferência dele para o estado do Pará, para uma daquelas prisões que nós bem conhecemos. Isso é muito grave, pessoal, porque os fatos que são atribuídos ao Elielto ocorreram no dia 12 de dezembro de 22, na prisão daquele cacique Sererê. Então não é possível que uma pessoa permaneça preso por fato acontecido há mais de 2 anos sem uma conclusão da investigação. Então eu quero colocar a vida do Elielto sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, porque é o presidente do inquérito, presidente de tudo, não é? E também alertar o Procurador-Geral da República. Deixar registrado esse caso, se acontecer o pior, todos já estão sabendo previamente de que não foi por falta de aviso. Paz a todos. Mais um que pode morrer dentro da cadeia, um inocente. A gente lembra aqui o caso Clezão, que não está mais aqui, para poder fazer justiça, que morreu dentro da cadeia. Qual que era o crime dele? Participou do 8 de janeiro, uma manifestação que teve, não fez parte da quebra-quebra, mas foi colocado naquela multidão e foi preso. Mais de 1.000 presos políticos. Muitos tiveram que ir embora para outro país, entendeu? Fugir da ditadura do nosso país.
E mais um caso que vem a público. Sebastião Coelho deixando sobre responsabilidade um patriota nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que continua prorrogando inquéritos, continua dando canetada, dobrando a aposta cada dia que passa. Depois de prender um general 4 estrelas, que nunca aconteceu nesse país, meus amigos, ele é capaz de tudo. E só o povo brasileiro que pode dar um basta nisso. Só o povo que tem essa força para acabar com essas decisões irresponsáveis, decisões que estão colocando pessoas inocentes na cadeia, pessoas que estão perdendo sua vida. E é mais um caso de Eliton dos Santos, que pode morrer a qualquer momento. Lula prometeu desagradar o mercado e conseguiu, fazendo o dólar bater recorde mesmo com a intervenção do Banco Central. E o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meus filhos. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. E conseguiu mesmo. Botar. Bolsonaro avisou, bobo foi quem acreditou no pinguço. Um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Botarem. Deputada portuguesa faz forte discurso em defesa da liberdade e menciona o deputado Nicolas Ferreira como liderança no Brasil. Falo de líderes como André Ventura, em Portugal, como Giorgia Meloni, na Itália, como Milei, na Argentina e Nicolas Ferreira, no Brasil. Dos burocratas de Bruxelas ao Bloco Central de Interesses, ninguém tem o mínimo interesse em tornar a internet mais segura ou livre do ódio. O tal desejo de combater o discurso de ódio é, na verdade, o maior ataque da história à liberdade de consciência e à liberdade de expressão dos nossos cidadãos. E, na verdade, pior, é uma forma de silenciar os adversários políticos. E estes jovens e quem está lá em casa pergunta-se porquê as redes sociais? Porque, de facto, eleição após eleição, os políticos fiéis ao sistema instalado percebem que já não basta comprar nem condicionar os órgãos de comunicação social. É que, de facto, a era digital abriu espaço para que o cidadão comum conheça a realidade como um todo e possa escolher aquilo em que quer acreditar, possa partilhar aquilo que bem entender e, acima de tudo, defender as suas convicções. E sabemos que isto, acima de tudo, abriu espaço a novos líderes. Líderes fora da bolha. Líderes inesperados, mas líderes que são escolhidos pelo povo porque são a voz do povo, porque são do povo. E falo de líderes como André Ventura em Portugal, como Giorgia Meloni em Itália, como Milei na Argentina, como J.D. Vance nos Estados Unidos, Nicolas Ferreira no Brasil. Todos eles estão cancelados e perseguidos nas redes sociais. E isso dói-vos, porque a ditadura do pensamento único é posta em causa cada vez que um novo líder destes emerge. Ana Paula Henkel diz que não vão sossegar enquanto não prenderem Bolsonaro, mas não encontram motivos. Além das inconstitucionalidades, né, Paula, como a deputada Bia Kicis coloca, é uma entrevista grande dela à rede de TV, ao canal de TV CNN, e é uma entrevista em que ela expõe exatamente as vísceras desse processo todo, a conivência da dita imprensa, não questionando as inconstitucionalidades e irregularidades nessa prisão toda, e ela diz, né, a palavra central disso tudo ali no meio da entrevista. Isso tudo é uma palhaçada. E o ponto principal que o brasileiro hoje já entendeu é o que a Bia disse. Querem prender Bolsonaro. E até agora eles não encontraram absolutamente nada que possa justificar essa prisão. Não custa falarmos mais uma vez sobre o caso Felipe Martins, que ficou preso 6 meses, numa loucura que a gente sempre fala dela aqui, não vou entrar de novo, mas ali naquela prisão, até isso a imprensa soltou. Agora Bolsonaro vai ser preso porque Felipe Martins
vai fazer a tal da delação premiada. Não aconteceu, porque como o próprio Felipe Martins sempre disse, eu não tenho nada para falar. Eu não vou inventar uma história que vocês querem que eu invente. E a verdade é essa, eles estão esperando, cutucando alguém que possa apresentar um resquício, um fiozinho que possa chegar na eventual prisão do presidente Bolsonaro. Esse é o ponto principal disso tudo. Agora, vergonha, né, para as Forças Armadas, como a deputada colocou, de aceitar tudo isso, sem falar, sem questionar. E tem um outro ponto que eu fui até o Twitter do professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente, gentilmente sempre concedendo entrevista, e ele fala exatamente isso, que essa prisão do general Braga Neto nada mais é do que uma prisão preventiva que foi usada como antecipação de pena, não para garantir investigação. As investigações já foram fechadas. Não tem mais nada para investigar nesse caso. Portanto, fica cada dia mais óbvio isso, que querem a prisão do presidente Bolsonaro, como foi aqui nos Estados Unidos. Durante 3 anos, os democratas foram implacáveis para arrumar algum motivo para que Donald Trump fosse parar na cadeia. Não conseguiram, porque aqui o judiciário não é como está no Brasil, é com essa composição do Supremo. Então vamos falar a verdade. Enquanto não prenderem Bolsonaro, não vão deixar o país em paz. Mas o país não vai ficar em paz se prenderem o presidente Bolsonaro sem nenhum crime cometido. Servidor público municipal é pego pichando a estátua dizendo anistia é o tantantã na cidade de Ubatuba. Ele foi preso e liberado após assinar um termo de compromisso. Limpar. Vai limpar tudinho, vai ficar bonitinho. Seu filho da puta. Hoje é bom. Joga ele na cara da cadeira aí. Já fala que já me explicando também. Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia e me ajude a compartilhar. Lula, ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que eu. O presidente defende pacote de corte de gastos e volta a criticar a taxa de juros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo, dia 15, que o seu governo encaminhou ao Congresso um pacote de corte de gastos, mas que a Câmara e o Senado têm a soberania para mexer no texto. As falas soaram como uma tentativa de amenizar a relação entre executivo e legislativo, as preocupações com o aumento de gasto público e as reações do mercado que levaram à cotação do recorte do dólar e à queda na Bolsa Brasileira. São, para Lula, uma bobagem, conforme a entrevista ao programa Fantástico da TV Rede Globo. Para Lula, o problema são os juros. Não é a primeira vez que eu sou presidente. Ninguém neste país, ninguém do mercado tem responsabilidade fiscal do que eu, afirmou conforme a reprodução do jornal Folha de São Paulo. Entre as principais medidas do pacote está a limitação do ganho real do salário mínimo, que vai acompanhar as mesmas regras do arcabouço fiscal. O governo também vai rever a regra de concessão do abono salarial, espécie de 14º salário pago e a quem hoje ganha até 2 salários mínimos. Nos próximos anos, haverá uma transição para que o benefício passe a ser concedido a quem ganha 1,5 salário mínimo. Ante o aumento do dólar e dos juros futuros, críticos do pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendem medidas como aperto nas vinculações de saúde e educação e regras mais rígidas de acesso a benefícios, como seguro-desemprego e abono salarial e auxílio-doença. Lula deixou o Hospital Sírio-Libanês no domingo, dia 15, e foi para sua casa em São Paulo. Na semana passada, o presidente passou por uma cirurgia de emergência depois de um sangramento. O petista deverá ficar na cidade até esta quinta-feira, 19,
ele só voltará para Brasília depois de uma tomografia. Para o presidente, não cabe ao mercado a preocupação com os gastos públicos. Se eu gastar mais, quem vai pagar é o povo pobre. Lula afirma que a única coisa errada no país no momento é a taxa de juros acima de 12%. Daí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.